nós temos aí sempre aquele momento do desafio, né? A gente gostaria de ouvir aquelas pessoas que pudessem compartilhar experiências que viveram ao longo da semana relacionados ao desafio ou algo que aconteceu em função do curso, né? Assim, olha, aconteceu tal coisa, mas a atitude ou a postura foi diferente por conta do curso. Contar um testemunho a respeito do que aconteceu ao longo da semana. A gente sempre gosta de ouvir alguém. Tan, 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 tan. Lembrando que a parte amarela foi o desafio da última semana. Sim. Porém, todos os outros são os desafios que vêm ocorrendo desde o início do curso. E esses desafios, eles são cumulativos, que significa que caso você não tenha conseguido realizar o primeiro desafio ou o quinto desafio, nós convidamos todos a se esforçarem para poderem viver esses momentos e experimentarem a mudança e as bênçãos que eles podem trazer. E nós também estamos devendo aí o desafio da semana passada, foi uma semana muito agitada e muito atípica. E a gente ficou de fazer aí a nossa pintura, nossa arte, mas a gente vai fazer e vai prometer que vai postar aí no grupo para vocês verem. É, foi realmente muito atípica. Tan, 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 tan. Alguém gostaria de compartilhar algo conosco, desde o início do curso até aqui? Vocês conseguiram completar, casal, a Posso missão do filho? compartilhar. Ah, Aqui, sim. por favor, Igor. Enquanto eu posso falar por enquanto, é, sobre esse desafio de participar da sessão de selamento no templo. É, é, nas últimas semanas tá sendo muito difícil da gente poder ir no templo por causa da bebê que ainda está muito pequena, né? E ontem a gente pôde participar de uma sessão de selamento juntos no templo. Foi bem rápido, porque a gente não teve muito tempo para chegar e poder ficar muito tempo, que ela chora quando a gente fica muito tempo longe. Mas a gente pôde ter esse momento juntos, né? E um momento muito espiritual, que a gente também depois pôde entrar na sala celestial e fazia muito tempo que a gente não conseguia ter esse momento também. E eu me senti muito grato por a gente poder estar novamente juntos no tempo. E é isso. Legal. Obrigada. Hoje nós também tivemos um momento ímpar, não foi, amor? Lá no templo. Sim, nós somos oficiantes no turno de sexta-feira à tarde. E eu estava como oficiante da sessão, elas também estavam como uma dos oficiantes da sessão, e nós estávamos com nossos três filhos servindo como procurador. Foi muito especial passá-los no véu, e foi a primeira vez que isso aconteceu. Até porque o Gustavo tem o quê? Uma Uma semana semana de que investidura. fez suas investiduras e foi realmente um momento especial poder tê-los ali conosco. Nós vimos isso como um grande privilégio, uma grande bênção para os nossos três filhos lá conosco. Muito bem. Vocês iam falar? Querem fazer para depois? Não? Vocês conseguiram terminar as pinturas com os filhos? Iam botar as mãozinhas? Tá bom. Mas É uma atividade interessante para a reunião familiar. Então, vocês podem tirar esse momento, quem faz no domingo, quem faz qualquer outro dia da semana, conforme sua agenda, ou até aqueles que fazem na segunda-feira mesmo. É uma atividade bem interessante e divertida, não importa a idade dos filhos, todo mundo vai amar poder participar desta brincadeira. E sem contar que são memórias que vão, com certeza, nos ajudar a permanecer nos momentos de dificuldade. bem, nós já estamos aqui há algumas semanas, eu nem me lembro mais que aula era essa, mas a gente falou muito da base, do alicerce, né?
que é uma boa comunicação e o Evangelho de Jesus Cristo. Foi isso que foi falado. E hoje a gente vai falar de um outro conceito, de um outro princípio também muito interessante. É uma aula curtinha, mas que tem bastante aprendizado. E a base dela é que a gente precisa fazer isso. Só um minutinho, só para ver se está certinho. É. É isso mesmo. Irmã, pode ler para a gente? Ah, tá sem o microfone. Beleza. Cadê o microfone, Anderson? Ah, tá aí atrás. Pode ler alto para nós? Lembrar as palavras que o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Não é dar para receber, é simplesmente dar, servir. Exatamente. Esse é um outro princípio que nós vamos aprender. A gente vai aprender o princípio da igualdade, Desligar. mas aprender o princípio do servir. E a gente às vezes esquece. No dia a dia, a gente sempre acha que a gente precisa dar algo para poder ter outra coisa em troca. E a gente precisa dar sem pensar nesta outra coisa, né? É simplesmente dar. Isso é bíblico. E uma coisa que a gente nota enquanto líderes na igreja, acostumados a lidar com as famílias, que muito disso pesa na relação. É quando você pensa assim, ah, mas ele não faz isso, mas ela não faz aquilo. Ou então eu só vou fazer se ele fizer primeiro. E isso traz alguns problemas para a relação e desgasta bastante. E aí a falta de comunicação que nós falamos nas duas últimas aulas pesa ainda mais sobre esse tipo de atitude, sendo que é completamente contrária ao que o Salvador nos ensinou nesta escritura e em todo o seu legado. O Salvador, ele sempre deu sem esperar nada em troca. Ele deu porque era o certo a se fazer, ele serviu porque era o que deveria ser feito. E é o que nós precisamos aprender a desenvolver, sobretudo dentro da relação entre marido e mulher. Porque existe uma união, né? E aí a gente aprende lá em Mateus. Você pode ler e comentar, irmão? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Não mais dois mundos, pensamentos, vontades, decisões, mas um. É resumo de um casamento, né? Depois que a gente casa, a gente já não tem mais aquela. Não é bem privacidade, mas é aquela vida ímpar que a gente tinha antes de ser casado. Eu, na verdade, não sei como era isso, porque eu casei muito cedo. Então, eu acredito que, assim, para mim, é uma coisa que eu não sinto falta porque eu nunca tive. Eu conheci a Vanessa, eu tinha 17 anos, com 18 a gente já começou a morar juntos, né? Aí, e para mim sempre foi a dois, sempre foi uma vida só. Então eu sempre tive que Legal. compartilhar as coisas com ela. E toda vez que eu deixo de compartilhar, é certeza que alguma coisa dá errado. Então é impressionante como o casamento funciona nessa questão de ser uma só carne, né? Uhum. E às vezes, quando a gente é solteiro, a gente tem muito disso, né? Eu tenho meus desejos, minhas vontades. Se eu quiser ir para o cinema, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Se eu quiser comer fora, eu como. Se eu não quiser comer, eu não como. Eu decido o que eu quero comer. Mas quando a gente está em casal, eu preciso compartilhar esse meu desejo. Ela precisa compartilhar o dela e a gente precisa entrar num acordo. Porque só deve haver um desejo. Essa é a ideia. Um pensamento. Só deve haver uma decisão, porque senão começa a haver conflitos. E às vezes, irmão, quando o que acontece às vezes quando eu quero uma coisa, eu começo a me impor para que a minha vontade seja Prevaleça. prevalecida. Esse é que é o problema, né? Por isso que precisa haver uma igualdade de poderes dentro do casamento. Não existe um presidente e uma conselheira, ou um presidente e um vice-presidente. Dentro dessa, não existe essa hierarquia de autoridade. Aqui nós somos iguais, nós somos uns, e se não formos um, não seremos É exatamente sobre de essa Cristo. escritura, antes de passar para a Vanessa comentar, é justamente sobre essa escritura que eu ia falar. O Senhor ele nos ensinou: se não sois um, Não não somos sois meus. meus. Né? Então, esse é o proceder do Senhor, Vanessa. Assim,
Em relação a expor a sua vontade, né? E não forçar que a minha vontade prevaleça. Eu acredito muito que é necessário falar, né? É necessário falar. Se você tem um ponto de vista, se você tem um desejo, você precisa se expressar para o outro, porque o outro não lê mentes. Então, se você não toma a frente, né, se você não expõe a sua vontade, o seu desejo, o seu pensamento, seu ponto de vista, o outro vai fazer. Então, para que haja um acordo, é necessário que os dois exponham, né, os seus pensamentos. Quando o outro, até mesmo para evitar, né, na cabeça dele, para evitar, né, alguma contenda, alguma dificuldade, se anula, né, e deixa que o outro tome a frente de tudo, ou diz, não, o que você decidir está melhor, o que você quiser está bom, as coisas ficam mais difíceis, porque nem sempre a gente quer fazer só o que a gente gosta, ou só o que a gente tem em mente, os nossos pensamentos, nossas vontades, porque relacionamento, o amor, ele é de mim para o outro, né? Então, eu amo meu esposo, eu desejo fazer ele feliz, né? Eu desejo fazer minhas vontades também, mas eu desejo fazer ele feliz. Então, para eu fazer ele feliz, eu tenho que saber quais são as vontades dele, quais são os desejos dele, qual é o pensamento dele. Então, é importante que ele exponha o pensamento dele e diga, eu quero isso, ou eu então estou com vontade de fazer isso, ou eu acredito que dessa maneira vai ser bom, vai ser melhor, no meu ponto de vista, por conta disso, disso, disso. E eu vou chegar e falar É isso também. aí. Eu vou chegar e falar também. No meu ponto de vista, eu acredito que assim, assim, assim vai dar certo por conta disso, disso, disso. Então, para que haja um acordo, eu preciso expressar meus pontos de vista e ele também. Mas se isso não acontece, fica complicado, né? As coisas fluírem, porque eu não consigo satisfazer ele, ele vai ficar desgastado, porque sempre vai se esforçar em me agradar ou se anular para evitar contenda, né? E aí não dá certo. Até mesmo porque o ser humano, ele se acostuma com algumas coisas. Então, se sempre ele se anula, vai chegar uma hora que né, querendo ou não, vou ter tomado força, eu vou ter me acostumado com aquilo, de sempre fazer o que eu quero. Se ele nunca expõe a vontade dele, eu sempre vou fazer o que eu quero. E aí vai chegar um belo dia, ele vai cansar, né? Vai ser complicado. Você, Interessante esse ponto de vista, muito bom. E às vezes a gente vê isso em casa, porque a gente fala de festa, de restaurante, mas isso serve para tudo, né? Mas é bem simples aqui no dia a dia. Às vezes, por exemplo, nossos pontos de vista de filmes são muito diferentes, né? E às vezes ela chega aqui, o que que você quer ver hoje? Aí ela fica do meu lado assistindo, mesmo não gostando do meu filme. Mas o contrário também acontece, né? Às vezes a gente abre mão da gente, raramente. não é verdade. A gente abre mão da gente para poder fazer o outro feliz. Isso é que é importante. Isso não tem nada de errado, pelo contrário. A G quer falar. Você fala, amor. Pode abrir seu áudio, G. Ou Ou Léo. o Léo, né? Não sei. Não, é a G que quer falar. É interessante que hoje a gente tem uma experiência meio que isso, né? Eu levo a trabalhar amanhã e aí a gente tá a semana toda desde que a gente ia pro templo juntos para fazer essa meta que a gente não conseguiu fazer desde o começo do curso de ir juntos de missão de salamento. Apesar de estar todo o tempo no templo, dificilmente a gente está juntos no templo. Uhum. Ou eu tô no escritório, ele tá. Mas sempre tá no templo, mas não juntos, né? Juntos. Não sei se Uhum. ficou clara essa parte. Sim, E ficou. aí a gente tenta encaixar as nossas agendas para que a gente possa estar juntos. Às vezes ele vai assistir uma sessão e eu fico, às vezes eu vou assistir uma sessão e ele fica. Então, raramente a gente vai juntos como casal, procuradores no templo. E aí não deu para a gente ir na terça, na quarta a gente estava, né, servindo. Quinta-feira também não deu para mim ir, ele acabou indo. Tem que E ser hoje, que a aula é à aí, noite. hoje a gente falou assim, não, não passa de hoje.
Aí eu falei, não, a gente tem que ir hoje, à tarde, porque de manhã a gente também oficia, eu falei, tem que ser agora à tarde, porque eu quero ir para aula. E amanhã ele vai trabalhar, então não tinha como ser amanhã. Aí ele falou assim, não, mas então se a gente for vir à tarde, eu não vou à noite pro instituto. Aí eu falei, não, mas eu quero assistir a aula juntos. Aí ele falou assim, não, mas aí eu vou ficar muito cansado. Tu escolhe, ou a gente vai pro templo juntos, ou a gente vai pra aula. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro templo e assiste a aula online. E a gente conseguiu entrar brigando e tal, Nesse mas a gente acordo. conseguiu entrar nesse acordo. Uhum. E aí a gente foi pro templo, eu tava muito empolgada de a gente conseguir ir pro templo juntos. Só que a minha experiência hoje, infelizmente, não foi legal. E eu pensando na hora, né, falei assim, nossa, eu fiz tanto, queria tanto estar junto e no final não foi legal, uma experiência legal. E aí, a gente conversando com a liderança, com a presidência que estava presidindo no tempo, aliás, eu amo a Sister é, Ribeiro, tem que deixar isso bem claro. E aí, a gente conversando sobre a situação, Uhum. e nessa conversa acabou que a Sister falou assim, não, porque eu entendo a G ela é muito parecida comigo. E, e aí o presidente Rio falou assim, eu já percebi. E, e aí tentando acalmar e entrar numa situação meio que melhor, né? Mas mesmo Uhum. assim eu ainda saí muito chateada dentro do templo. Só que depois a gente vindo no caminho, andando para casa tal, aí eu falei assim, não, mas foi uma experiência boa. Eu tive um Falar momento isso, legal de Sandra. conversar com a liderança sobre algumas coisas, né? Tive um momento, mesmo que naquele momento em si, o final não foi legal, mas foi bom estar com meu marido na sala celestial, na sala de selamento, fazia tempo que a gente não estava juntos ali, se olhando Uhum. nos espelhos, né? Eu estava com ele, a gente estava conversando, a gente estava falando sobre coisas interessantes. E agora, mas o foco foi mais nessa questão de alguém ia compartilhar dessa de judiar, eu vou ceder porque ela quer e vou acabar me prejudicando. Ele tem Sim. que fazer porque eu quero que ele faça isso. Sim. É, eu fiquei depois assim, não, a gente vai agora para a aula porque não foi, eu preciso sair do ambiente, para um ambiente legal. Só que depois eu fiquei assim, poxa, mas aí ele já foi, a gente já foi servir Acordo é junto. acordo, A G. gente foi, Dependente da a circunstância. gente foi como procuradores, a gente foi como procuradores juntos. Legal. E eu entendo que amanhã ele vai ter um dia que ele não vai dormir amanhã por 24 horas. E ir para aí, apesar de ser muito legal, é um trabalho imenso para a gente, porque ônibus demora a passar de volta, de ida. Então a gente tem Sim. que sair uma hora antes para chegar aí, uma hora depois para chegar aqui. E eu entendi que, tipo, se eu fosse para ir hoje, ia estar prejudicando ele e Sim. também não fazendo a parte da companheira, tá? E Sim. Você sabe que. essa parte que eu queria compartilhar é de que tem um bom senso. Sim. Pode falar. É importante. Vocês duas trouxeram duas coisas bem interessantes. A gente precisa entender o processo da vida, mas, sobretudo, a gente precisa entender o processo do Senhor, do agir do Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente pergunta muito assim: vamos fazer as coisas da maneira do Senhor, né? Os planos do Senhor. Os planos de Deus para a nossa vida, eles já foram estabelecidos. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. O Senhor já estabeleceu o plano para cada um de nós e nós temos acesso a esses planos através das Escrituras, através dos nossos líderes, dos seus profetas vivos. Nós temos acesso à vontade de Deus para a nossa vida e ao plano que Ele traçou para nós, que teve como desfecho principal de tornar todas as coisas possível a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender esse processo. E esse processo é essa maneira do Senhor, quando Ele coloca nas Escrituras, que nós devemos ser uma só carne. E Ele deixa bem claro: se não sois um, não sois meus. E eles estão juntos, passaram juntos à tarde, estão juntos agora e viveram os desafios que servem para nos lapidar. Lembra da fornalha da aflição? É isso aí. E o livro de Mó, inclusive, ele ensina a respeito disso, né? Então, a gente precisa ceder, precisa sempre ceder. A minha vontade, ela não é a única a prevalecer, porque se fosse assim, o plano seria de ficarmos sozinhos,
Porque eu seria único e exclusivo, um só pensamento, um só desejo, mas a verdade é que o Senhor fez com que duas pessoas pudessem ter um só pensamento e um só desejo. E as adversidades, G, elas vão existir. Fazer algo tão maravilhoso como estar no templo desagrada muitos poderes que vão contra a santidade, vão contra a retidão, e às vezes nós acabamos cedendo por um dia ruim, que a gente não sabe como foi o dia do outro, a gente não sabe como foi o dia das pessoas à nossa volta. Muitas coisas podem contribuir para que algo possa parecer estragar aquilo que a gente está construindo de bom. Mas o foco precisa ser sempre um. Eu preciso sempre manter os meus olhos fitos na glória de Deus, caminhando junto com aquele que eu escolhi para esta vida e para a eternidade. 1 mais 1 é igual a... 7. No nosso caso é 7. É verdade. 1 mais 1 é igual a 7. 1 mais 1 na sua casa é igual a quanto? 5. 1 mais 1 na sua casa, Aninha, é igual a quanto? 3. Então, Muito bem, esta é a soma perfeita. muito bem. É verdade. Bem, Fala, sejam só bem-vindos. Silei? Oi, Léo? É, Ah. é o Léo. Pode falar, Léo. Eu achei interessante essa semana, porque geralmente a G fica chateada quando eu não vou no templo com ela, né? Aí eu falei, eu tive, digamos assim, um plantão ruim, né? 2 dias atrás. Aí eu cheguei em casa exausto, né? Só dormi praticamente o dia todo, e quando foi no fim da tarde, eu falei, égua, não, G, eu acho que eu tô precisando ir lá no templo. Falei pra ela, tô precisando subir no monte. Falei pra ela. Geralmente o presidente usa essa analogia, né? Que o templo é o monte. Eu tô Sim. precisando ir lá, porque eu falei pra ela, acontecer uma coisa chata no trabalho, eu tô meio chateado. Eu acho que eu preciso ter uma conversa mais íntima com o Senhor. E nada melhor do que subir no Aí eu, monte. eu falei pra ela. Não estamos te ouvindo. Aí quando Léo, sua internet está falhando, eu não estou conseguindo te ouvir mais. ela falou assim, tá bom. Aí eu peguei, eu estava esperando, né? Eu ter que ir pro templo, e antes de eu sair, eu vi ela murmurando, né? Porque eu não tava indo com ela. E realmente como eu tava muito mal, né, eu tava com medo dela ter dessa resposta, né? Da resposta dela, e eu acabar ficando bravo e falando alguma bobagem pra ela, acabar chateando ela. Eu tava com medo mais disso. E na hora, pra mim, eu me senti tão bem que tudo tava, digamos assim, conspirando certo, né? Conspirando a favor, apesar de toda aquela minha mente estar, digamos assim, muito atribulada, mas mesmo assim, alguma coisa no final do dia deu certo. Sim. Bom, que bom que você está aqui. Bem, nós vamos passar Eu achei para o muito próximo. top. Eu achei muito top ela ter cedido. Nós ficamos Na verdade, felizes com isso também. ambos cederam alguma coisa aí, né? Nunca é um só que cede. E esse é o processo natural. Ambos cedem ao longo dessa jornada. E quem pode ler para a gente? Pode ler para nós? Júlio. Júnior Damasceno. O Léo pode ler. Já, já, o próximo O slide. próximo slide Já você tá- lê, Léo, que já a tá gente com- já pediu para o Júlio. Rapidinho. Já está com o microfone, já. Igualmente entre marido e mulher. Igualdade entre marido e mulher. Estou confiante de que quando comparecermos perante o tribunal de Deus, pouquíssima menção se fará a quanta riqueza acumulamos na vida ou quais honras no mundo alcançamos, mas serão feitas perguntas detalhadas sobre nossos relacionamentos no lar. E estou convencido de que somente aqueles que ao longo da vida amaram, respeitaram e valorizaram seu cônjuge e filhos ouvirão de nosso juiz eterno as palavras: Bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha que coisa forte, né? Quando você chegar lá no julgamento, né?
Ele vai perguntar como foi sua vida. O que que você acha que ele vai perguntar? E aí, você serviu aonde? Qual foi o cargo na igreja? Vai perguntar isso? Quantos chamados você acumulou? Qual carro você dirigiu? Quantas pessoas você ajudou no seu trabalho? Vai perguntar isso? Pode até ser que pergunte, mas não vai ser a primeira pergunta, com certeza. E com certeza não será aquela que terá grande peso. Ele vai querer saber sobre aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Ele vai perguntar detalhes, ele fala detalhes sobre o nosso relacionamento no lar. Então, ele vai querer saber que tipo de pai você foi, que tipo de marido você foi. Inclusive, foi o próprio presidente Hinckley que falou que o Senhor conta as lágrimas das mulheres. E ele é um profeta que ele ensinou muito fortemente e assim com grande maestria e grande sabedoria acerca da família e da visão que Deus e o Salvador Jesus Cristo têm sobre a família. Então, é isso que ele vai querer saber. Quanto você amou sua esposa, quanto você amou seu marido, quanto você o honrou, o quanto você ensinou, instruiu o seu filho, o quanto vocês os conduziram no caminho de volta à presença de Deus, o quanto vocês os valorizaram, o quanto vocês os respeitaram. Isso é o que o Senhor vai querer saber com detalhes. E esse não foi só ele que falou isso, não. Acho que foi o outro presidente, Ezra também falou alguma coisa a respeito, bem parecido também, que eu procurei, não consegui achar, mas já li alguma coisa a respeito disso também, da fala dele, dizendo que a primeira pergunta que ele vai fazer a respeito das nossas vidas vai ser como você tratou e cuidou da sua esposa. Mulheres, principalmente ao sacerdócio de Deus, aos portadores do sacerdócio de Deus. Mas esse detalhe a gente deixa para uma outra ocasião. Quer comentar alguma coisa, Júnior? É muito interessante, né, do que ele fala dos nossos relacionamentos, né? Então, é importante também o relacionamento do marido e mulher e dos filhos também, porque às vezes acaba se focando ou só no marido, ou só na mulher, ou só nos filhos e não no completo, né? Que é o importante. Então, é bom fortalecer esse relacionamento por igual, né? Os filhos ter confiança nos pais, os pais ter confiança nos filhos, o marido ter confiança na mulher e a mulher no marido, para que também, em relação aos filhos, possam ter esse bom relacionamento de, de confiança e de não passar um por cima do outro, né? Principalmente com os filhos, porque às vezes o casal pode ter um bom relacionamento, mas quando chega na parte dos filhos, um talvez pensa que sabe mais do que o outro, né? Pela sua criação ou algo parecido. E para mim, eu acredito que o composto de família seja isso, né? E eu entendi desses relacionamentos. E claro também, né, que a gente sempre escuta, né? É bom a gente cuidar dos filhos, mas é bom a gente cuidar do cônjuge também, né? Porque os filhos um dia vão embora e vão vir só jantar nas nossas casas, né? Amém. Levar nossas vasilhas. Amém. Mas o que vai ficar é um ou outro, né? O marido e a mulher juntos. Então precisa também fortalecer esse relacionamento e focar também um ao outro para que possam ser juntos felizes. Você falou uma coisa interessante, né? Os filhos vão embora. Mas com que ensinamento eles vão embora? Com que base eles vão embora? Porque eles vão embora para construir suas famílias. E aquilo que mais precioso que você pode dar para ele é que ele possa aprender a viver o evangelho e aprender a cuidar da sua companheira, do seu companheiro, pelos olhos, pelo que ele aprendeu ao olhar seu pai, pelo que ele aprendeu ao olhar sua mãe. Então, isso é o que nós podemos deixar de mais precioso, é um legado sagrado que nós podemos deixar para os nossos filhos, tal como o Salvador deixou o legado maravilhoso de amar incondicionalmente, de servir, de ajudar as pessoas, de viver o evangelho, de ser as melhores pessoas. Então, isso é também que nós precisamos passar para os nossos filhos.
Agora o Léo vai ler o próximo slide, que é tão importante quanto. Porque para a gente buscar essa igualdade, nós precisamos identificar esses pensamentos controladores, esses pensamentos autoritários, né? E tentar corrigi-lo na medida do possível, sempre que for possível. Léo, leia aí o que está escrito aí. Gostaria de ouvir seu comentário. Identificar e corrigir pensamentos controladores. O marido controlador pode pensar conscientemente ou não. Minha esposa não deve fazer nada sem a minha permissão. E isso inclui gastar dinheiro. Ela não é boa na administração de orçamento. Uma esposa controladora pode pensar: se queremos que as coisas sejam feitas direito, eu é que devo mandar. Não confio em ninguém mais para fazer o que é certo. Ai, Esse, ai. identifico alguns pensamentos, não precisam ser esses, tem outros, é porque a gente falou muito de Não, filme, é isso aí, porque assim, financeiro, é, que eu falo para ela que não, geralmente esse perfil de controlador não é muito a minha cara, não é muito minha, minha vibe, porque eu falo para ela, cara, eu eu prezo muito pelo arbítrio, tanto que eu, tipo, libero mais coisa até quanto com relação às nossas filhas, que eu falo para ela, olha, é o seguinte, minha obrigação aqui, e o que eu aprendo no templo, é que eu devo governar com brandura e mansidão. Então, eu tento ao máximo governar assim. Tento não me exaltar, tanto que hoje a gente até falou que ela falou com uma certa Irritação? irritação, que ela fala, não, isso me irrita muito, porque tudo ele quer fazer com jeitinho, tudo ele quer falar, é, falar baixo, diz para falar baixo, que ela é bem explosiva, né? Ela fala, isso me irrita muito, porque ele tudo quer falar baixo, fala com jeitinho, fala assim, não sei o que, isso me irrita. E assim, não é o meu padrão, não é o meu feitio. sim, você não é nada E tubarão, você é mais para lobo, né? eu falo pra ela, não é muito minha cara fazer isso, porque é uma coisa que eu sempre falo pra ela, que eu abomino. Essa coisa de Controlar. é, querer mostrar superioridade. Isso. Eu não me sinto bem, é uma coisa que eu falo pra ela que não faz bem pra mim, tanto que até no meu trabalho, quando eu Posso tenho falar? que, Posso falar? eu tenho que coordenar, às vezes, alguma Calma, Gê, equipe, ainda não é sua vez. quando eu tenho que coordenar alguma equipe e tudo, quando eu falo, tipo, eu percebo que eu tô falando num tom de voz mais alto, né? Eu falo, Ulha, aí eu vejo as pessoas me olhando, né? Eu falo, Ulha, desculpem, eu tô falando muito alto, né? Então, aí eu procuro mudar, assim, corrigir. Uma vez o gestor falou que eu não devo fazer isso, não devo é, chegar e pedir, ser como líder, chegar e ficar Pedindo mostrando desculpa. inferioridade na frente dos outros, Certo. né? Dos outros técnicos. Às Aí eu vezes a falei para gente, ele, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque depois eu que vou me sentir mal com aquilo, com aquela situação. E vai alterar meu trabalho, vai influenciar no meu trabalho, eu me sentir mal. Léo, às vezes a gente não se acha controlador, mas eu pergunto, olha, eu não me acho controlador, mas amor, eu sou controlador em algum ponto? Sim. Às vezes a gente tem que perguntar, porque ela vai Agora saber se eu sou responder. controlador ou não. A gente Oh, conversa, depois conversa. oh. Agora não. Vocês Tá, querem, deixa eu falar. vamos mudar o Assim, foco. Tá, Gê. Você fala que é, aí depois nós temos. Ah, você que falar? Quem foi que levantou? Tá, mas pode falar, Gê. é porque assim, eu ri aqui, porque em relação a dinheiro, o Leonardo realmente não é controlador. Porque até para contar um mais um, ele pergunta para mim, entendeu? Eu gosto muito dessa área de administração e tudo Eu não mais. sou de exatas. Ele fala, eu não sou as exatas. Então, tipo, o dinheiro que ele recebe, ele fala assim, olha, eu recebi X. Ele pergunta as contas, ele pergunta as prioridades, as coisas têm que ser feitas
e eu que organizo tudo isso, o quanto que vai sobrar, o quanto que vai dar, o quanto que a gente precisa. Mas, de Então, alguma tipo, maneira, nessa questão, isso foi concordado entre Isso vocês, não né? é um... depois de Foi- um ano, É. ele estourando nossas finanças, porque, tipo assim, eu moro sozinha desde os 13. Então, quando eu casei com o Leonardo, eu já tinha mais de 10 anos morando sozinha. E muitas das coisas eu bati a cabeça no começo com o Leonardo, porque, não, meu filho não é assim. E aí, hoje em dia, antes ele falava assim, não, mas é porque era disso, e eles estouraram nossas finanças, assim, estourou nossas finanças de novo. E aí, hoje em dia, depois, acho que depois de 2 anos de casado já, ele já parou, ele rindo, ele parou com isso. Tipo, hoje em dia, ele vai comprar uma agulha, ele fala, filha, X dá certo. Aí eu falo assim, peraí. Aí ele fica esperando terminar de calcular e fazer as contas, né? Aí eu falo, dá, G, não dá. E hoje em dia ele já aprendeu a entender que não é não, entendeu? Ele aprendeu que nem as crianças, que não é não e sim é sim. Mas sim, mas ele tem EG, são algumas coisas que ele acordos, né? EG, isso é um são acordo. acordos. Os controladores aí é quando exerce uma autoridade devida, né? Você se o Sim, julga por você trabalhar e a outra não, às vezes você exerce uma autoridade devida, ou o contrário também, né? E aí, não, você não sim. precisa desse vestido. A gente tem outras Eu só sou prioridades, ou controlador seja, para isso não cozinhar. foi discutido, né? Vocês querem comentar? Querem falar alguma coisa? Nós gostaríamos de ouvir de mais de Outras vocês pessoas. ou de outras pessoas que estão no online. Obrigada, G e Léo, por contribuírem. Qual a visão de vocês acerca dessa identificação assim, dos pensamentos controladores ou até mesmo das ações controladoras? Vanessa, pode falar, Pode. Vanessa. Porque os outros precisam ouvir. Não perde o raciocínio, Vanessa. Então, sobre ser ou não controlador, eu acredito que, além da autoanálise, a gente também precisa do feedback do cônjuge, porque o, o, o cônjuge precisa dizer, né, às vezes, que a gente não está enxergando, né? Em relação ao meu esposo, eu cobro bastante coisas, né, dele que eu acredito que esteja incomodando e que tem como melhorar. E, ao mesmo tempo, também eu peço para que ele me cobre, me lembre, né, me diga onde eu estou errando, né, para que eu possa melhorar também. Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar nossos erros, É, né? A gente só consegue enxergar o erro do outro, porque está verdade. incomodando e a gente... Acho que está descarregando, né? Carregou. Desse- Sim. Acho que a comunicação ela vai fazer parte da vida da gente em todas as coisas, né? É. E os dois precisam se comunicar e eles precisam olhar para o mesmo propósito, para uma mesma direção, né? Acho que isso é importante. Por mais que existam opiniões diferentes, a gente precisa remar. A gente está num barco onde eu tenho um remo, ela tem um remo, e a gente pensa tem forças diferentes, tem pensamentos diferentes, tem Aí o ideação barco vai diferente, ficar em mas a gente precisa ter uma direção. Olha, eu quero rumar para aquele lado lá, né? aí quer despejar tudo, né? Reviver o É passado, né? aplicar os princípios do diálogo positivo que a gente tratou nas duas últimas aulas. E isso vai se aplicar em todos os aspectos, sobretudo nesses pensamentos e atitudes controladoras que podem existir na relação quando também não há um bom diálogo. Thalita, você pode abrir seu áudio e falar para a gente, por favor.
Eu achei muito interessante que vocês tocaram nesse ponto do diálogo, da importância do diálogo, né? Porque muitas vezes o cônjuge pode, aquele que é controlado, ele vai se sentindo sufocado, aos poucos, e isso começa a gerar adoecimento, e a pessoa pode nem saber de onde vem o adoecimento, né, por causa da relação. Às vezes, isso também gera divórcio, né, essa questão do controle. E aí, por isso a importância do diálogo. Diálogo para conversar não só sobre as coisas do dia a dia, mas também sobre as coisas que estão com problemas na relação, né, que Estão te precisam ser fazendo melhoradas. mal, né? Te incomodando também. E às vezes essas coisas, essas autoridades, elas são completamente indevidas, assim, fora do comum. Vou dar um exemplo assim que talvez você já tenha visto assim. Não, eu sou portador do sacerdócio, então eu não posso fazer isso. Ele tem que fazer você. Coisa desse tipo, né? Ou então só eu É, posso fazer isso enquanto portador do sacerdócio, você não possui esse direito, essa autoridade. São coisas que parecem muito grotescamente, e aí às vezes um falar mais ríspido, quando a esposa quer dar uma opinião, você diz que ela não sabe de nada, ou o marido, enfim, essas atitudes mais ríspidas. Mas eu quero compartilhar com vocês uma experiência uma atitude que talvez não seja assim tão perceptível. Um marido muito bom, atencioso, que cuida muito bem da sua esposa, que dá carinho a ela, aos filhos, mas ele tem a seguinte fala: minha esposa não está conseguindo dar conta da parte dela. Eu estou fazendo a minha parte, estou levando dinheiro para dentro de casa e ela não está conseguindo fazer a parte dela. Isso já não é um problema meu. Ela precisa buscar ajuda da presidente da sociedade de socorro ou de alguém da família dela, já que ela não está conseguindo dar conta de arrumar a casa, de fazer as coisas que é a parte dela. Mas ele é um ótimo marido. Mas ele tem essa visão. E aí eu pergunto para você, isso é um pensamento, uma atitude controladora? Parece muito imperceptível algumas vezes, mas é esse pensamento. Eu acho que é o seu telefone. Ah, tá. Mas tem esse pensamento. E aí, o que fazer com relação a isso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com aquelas atitudes controladoras que parecem não estarem tão evidentes. Não existe a minha parte e a tua parte. Existe a nossa não parte. existe mais a minha parte. E algumas dessas partes eu consigo fazer porque eu estou em casa, mas se eu não der conta por filhos, por me sentir mal, por qualquer razão que seja, ou simplesmente porque naquele dia eu estava cansada demais e não quis fazer. Então, quando você chega em casa, oi, meu amor, eu vou ajudar, eu vou fazer isso. O que você precisa? O que você quer que eu faça? Não dizer, a casa está toda bagunçada. Passei o dia fora e você não conseguiu lavar a louça do almoço. Então, isso também são atitudes controladoras que vão anulando e que vão fazendo mal, sobretudo a mulher que acaba vivendo essas coisas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com não isso. existe também o meu dinheiro e o teu dinheiro. Existe o nosso dinheiro. Se os dois puderem contribuir, é ótimo. Só um contribui. Precisa ainda assim entender que é nosso dinheiro. Porque senão, quando os papéis se inverterem um dia, isso pode acontecer, você vai separar, porque ela não vai aguentar o problema. E sem contar, né, meninas? Diz que agora eu vou fazer uma gracinha, tá bom? Você pode até passar os slides. Sem contar que quanto seria uma cozinheira por mês? Será que eu não contribuo, né? Quanto seria uma Eu não secretária ganharia do nem lar R$10. por mês, não é? Então, Se eu fosse soma cozinhar aí. se eu fosse ganhar dinheiro por cozinhar, eu não ganharia nem R$10. Então, soma tudo isso que nós contribuímos para a edificação do nosso lar, que é muito importante, Vanessa. Muitas das vezes, ela tem que assumir não só a responsabilidade dentro do lar, né? A coisa que a casa toda e os filhos, e ainda tem Algumas vezes É a trabalhar. dupla jornada, né? ainda tem que trabalhar e não sei onde, né, onde está essa regra ou essa regra que diz, né, que as Não está. mulheres
conseguem fazer isso, Pode né? conseguir. Onde está? É cultural, né? Isso vem Assim, desde os primórdios dos tempos. sim, mas cadê os dados que me dizem com certeza que a mulher consegue trabalhar fora, cuidar dos filhos e da casa com excelência? Eu já fui cobrada, né? A fala foi: todas as mulheres conseguem trabalhar em casa e ainda ajudar o esposo, só você que não. E Que eu digo, ilusão, né? onde está? Onde está isso? Não, E não quando, tá. quando a gente aceita, né? Quando a gente aceita essa fala, a gente adoece. Sim. Porque a gente, nossa, eu sou incapaz, eu não consigo Sim. fazer. Como todo mundo faz, eu não consigo fazer. Mas isso não é realidade, isso não é verdade. Por isso aquele olhar preocupado do companheiro, né? Eu preciso ter esse olhar preocupado, esse olhar atencioso. É por isso que eu preciso entender o processo, mas, sobretudo, eu preciso ter o propósito. O que que eu quero, aonde eu quero chegar. Então, eu preciso saber desse caminho e eu preciso entender a doutrina, eu preciso entender o princípio. Se não sois um, não sois meu. E isso se aplica, sobretudo, às relações familiares. Então, não é eu apenas ou tu apenas, tu não fazes, por que tu não fazes? Essa cobrança, ela não cabe nas relações. Elas não são a maneira do Senhor agir, a maneira que o Senhor espera, sobretudo, que os homens tratem suas esposas. Então, o processo precisa estar sempre muito bem definido e como uma chama muito bem acesa. Já passo para você, Léo, muito bem acesa dentro do nosso coração. Lembro que na época que eu era professora do seminário, sei lá, talvez uns 15 anos, 20 anos atrás, nós tínhamos uma imagem que nós colocávamos sempre assim no outro lado da sala, para que os alunos pudessem manter os seus olhos fitos. E era um rapaz muito jovem, segurando um leme dentro de um navio, e ao lado tinha uma tempestade, algo muito sombrio e muito tenebroso. Aquela tempestade, o vento, mas ele estava com um semblante muito tranquilo. Não era possível olhar para aquele semblante e não sentir paz, tranquilidade. E aí vinha sempre a pergunta: mas como é possível esse semblante de paz e tranquilidade quando os ventos, a tempestade, os trovões, os relâmpagos e a escuridão está ali assolando aquele local e ele mantém firme com os olhos fitos? Era justamente porque ele estava com os olhos fitos na glória de Deus. Ele sabia exatamente aonde ele queria chegar. Então, o processo não o atacava a ponto de trazer medo e desânimo e vontade de desistir, porque ele mantinha os seus olhos fitos, ele não tinha olhos para a tempestade, ele tinha olhos para o Salvador, que era onde ele queria chegar. E esse é o desafio, nós mantermos os nossos olhos fitos na glória de Deus e entender que esse navio ele não é para uma única pessoa. Esse navio é para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha esposa. E ao me manter firme no leme, com os olhos fitos na glória de Deus, eu vou conseguir conduzi-los em meio à tempestade. Não que nós não vamos nos molhar ou sermos, de alguma maneira, atingidos momentaneamente por aquela tempestade, mas não vamos balançar da sensação de que vamos cair. Mas isso não nos impedirá, porque nós mantemos os nossos olhos fitos. Lembra Pedro, quando o Senhor falou, quando ele falou: Senhor, posso ir ter contigo sobre as águas? E o Senhor disse: vem. E ele começou a caminhar sobre as águas. Mas o momento em que ele estava olhando para o Salvador, ele caminhou sobre as águas. Quando ele desviou o olhar ou para a esquerda ou para a direita, ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos do propósito e então foi consumido pelo medo, pelo autoritarismo, pode ser por tudo isso que vocês acabaram de trazer para a gente. Então, o propósito é muito importante, aonde eu quero ir e com quem eu quero ir, para onde eu estou indo, é fundamental. Tá. Antes de passar para G, eu vou só passar o outro slide, porque tem muito a ver com o que foi falado, depois a gente abre um pouco a tela.
Até porque eu sou o controlador do tempo, né? E nós estamos 8h30 já, ainda tem 4 slides para passar. Então, aqui é o seguinte, olha, um casal, vou acelerar um pouquinho. Um casal, além de possuir Relaxa, afinidades e Fazer uma estar massagem aqui nele. não vou conseguir falar. Olha, um casal, além de possuir afinidades e estarem no mesmo propósito, devem olhar para a mesma direção. Então, às vezes, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar vai, não é isso? Qualquer Então, se a caminho gente. serve. Isso, se a gente tem a visão de estar lá no reino celestial, ótimo, a gente já tem um propósito. Mas a gente não pode ficar olhando para trás, ficar olhando em direções contrárias, ficar olhando para o lado, desviando o nosso foco. E nós precisamos fazer isso unidos, com igualdade, sem soberania de um sobre o outro, com uma boa comunicação e bem alicerçados no Com Evangelho de amor, Jesus com Cristo. mansidão e boa comunicação, né? Sim, Como você fala. senão adeus o sacerdócio. E, e é Senão- preciso haver uma sintonia, uma conexão. E quanto mais sintonia e conexão, mais união. E, entre outras palavras, é igual a amor, né? E aí, nesse momento, vocês têm que fazer isso aqui na Nós frente. vamos fazer uma atividade para ver quem consegue fazer isso. Mas antes de fazer essa atividade, nós vamos ouvir a G, que levantou a mão alguns minutos atrás, e a gente vai fazer essa nossa atividade. Logo depois, nós vamos encerrar a aula. G, pode falar. Curtinho. Eu ia complementar com o que a Sister falou, com a Sister, meu pai, com o que a Silêncio. Sister falou a respeito de manter o foco. Hoje em dia, ela falou dos jovens, né? Hoje em dia, quando eu entrei, ainda tinha aquele negócio sobre Copa a Juventude, ainda tinha aquele. Era um programa antigo, que as moças tinham uma meta específica para cumprir. Na época, eu já era de maior, mas eu cheguei a fazer, porque uma época eu fui líder das moças. E hoje em dia, isso mudou. Não tem mais, a menina tem que aprender a fazer um prato de comida específico, fazer um bordado, sei lá. Não tem mais esse tipo de pensamento. Porque tanto a mulher quanto o homem precisa saber remendar um rasgado, precisa saber fazer uma comida, precisa saber organizar e manter a casa arrumada. Ambos precisam saber fazer isso, Eu sei. né? Para manter o foco do que onde querem chegar, o que querem fazer das suas vidas. Então, isso Sim. também arruma a sintonia. A irmã estava falando aí sobre a respeito de comida, de fazer, cuidar da casa. E interessante que aqui em casa eu não cozinho. Isso que eu falei, se eu for depender da minha comida, eu vou morrer pobre e com fome. Porque todo mundo acha horrível a minha comida. Todo mundo. Inclusive meu marido. Por isso que ele que cozinha em casa. Mas Quando é ele está em legal casa, porque ele cozinha. vocês não fizeram disso um problema, né? Vocês se ajustaram. Ele gosta de Sim, cozinhar, você e não aí vem cozinha, a parte de e ele saber onde eu cozinha. quero chegar. Pois é, e com o que ele falou agora encaixa também com o que é saber onde eu quero chegar e como a gente vai lidar com essa situação, né? Quando ele não está em casa, a mesma coisa a minha sogra também não cozinha. E o meu sogro vem, cozinha, o pessoal fica besta que aqui em casa as mulheres não fazem comida, quem faz a comida são os homens. As mulheres arrumam, lavam roupa, lavam louça, fazem outras coisas, né, de casa, mas a comida em si, de fazer a comida é função do meu sogro ou do meu marido. Quando o Léo está em casa, ele que faz o almoço. Que bom. Era isso que eu Então, nós vamos queria fazer. compartilhar em relação a saber o que fazer. Cada G, um tem uma função, não só, tipo, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. G, candidato, seu tempo está encerrado. Brincadeira. Brincadeira. Vamos lá. Nós vamos... Amor da minha vida. Se eu conseguir lembrar disso. Eu G, vou nós jogar vamos a fazer. cadeira em ti. Não faça isso. Nós vamos fazer uma atividade muito legal aqui, que vai demonstrar o quanto que nós Não, mas, estamos em amor, os casais sintonia. é para pegar limão em casa? Então, Se eu não sei, tiver, ou se laranja? eles não conseguirem, eles vão ter que fazer um outro momento, né? Eu queria que os dois casais viessem aqui na frente. Nós temos 3 limões aqui para Vilma, mim. Amanda. Ah, tá. Então tá bom. Isso. E aí, vem cá. Pegue o limão de vocês. Olha, se vocês estão em casa com seus companheiros, suas companheiras, tentem pegar uma laranja, serve? Ou Pode, limão, serve. tá? Mas caso não tenha... Cebola? Cebola não, cebola não. Não. Mas caso não tenham,
Façam isso depois também, numa reunião familiar, em algum momento assim. Quem acabou? Não é seu celular, amor? Tá pedindo. É, Mas não tá, tinha tá na foto. ângulos Ele acabou, a gente melhores. vai fazer também, tá? Também? Também. Mas eu sou a controladora do som. Sim, você vai colocar o som aí. Nós vamos dançar com o limão na testa. É a dança do limão, né? Amor, você podia ter pego uma laranja, porque o limão pode manchar minha pele. Não mancha, não. Não? Só no sol. Só de escuro. Segura aqui. Levanta a cabeça, moça. Isso. Ponha, ponha o. E aí a gente vai começar a dançar. Não. Calma, peraí, que eu botei a música errada. É a dança do limão. Pera aí. Testa com testa, dançando, hein? É para dançar. No ritmo. Ritmo da música. Não deixa cair. Mas se cair, é só pegar de novo e começar do zero. Precisa ter sintonia. Vai cair. Aí, amor, vai cair. Agora, põe o celular, põe o celular. Ah, foi embora. Óculos, sem óculos. Nossa sintonia tá meio passada. Nós estamos muito leve. Ainda vocês não estão dançando no ritmo. É, ritmo da música. Ei, cadê a sintonia? Cadê a união? Cadê o amor? Oh, parou. Não pode ir Agora por... os meus óculos sujaram, eu vou mais conseguir ver direito. Tô cego. Não. Olha aí, muito legal, né? Então, nós temos aí, Isso no banheiro pra mim? nós temos 2 minutos para ouvir o testemunho dessa experiência aí. Ah, e se O vocês áudio tá fizerem em falhando. casa, se vocês fizerem em casa, nos contem também. Eu não tô escutando vocês. Opa, você tá me ouvindo? E agora, tá ouvindo? Anderson, Agora. muito bem. Olha, é muito divertido. A gente precisa sair para o karaokê, passear, né? A gente precisa entrar nessa sintonia. Às vezes a gente fica muito numa rotina, ou cada um dançando um ritmo diferente, numa velocidade diferente. A gente precisa aprender a fazer isso. E algumas tarefas são importantes para que isso aconteça, que é o Mesmo nosso. que a princípio você pareça meio desajeitado, né? A laranja ou o limão vai cair. Mesmo que ele É. caia algumas vezes, que não dê certo, você planejou fazer de um jeito, caiu e começa de novo. O importante é não deixar de fazer aquilo que fortalece, que traz conexão, que traz união. E aí, nosso último slide, para a gente poder encerrar, acima de tudo, nós precisamos nos revestir de amor. O amor, ele é o elo perfeito. É o que vai garantir essa sintonia, tá? Estar em sintonia pode levar a essa união e o amor, mas precisa existir o amor. Ele é o elo mais perfeito, tá? E aí, como que eu posso melhorar essa união e essa sintonia? Lembrando que essa união, esse fortalecimento que nós precisamos ter um com o outro, ele não pode ser apenas espiritual ou apenas físico. Ele precisa ser completo, o mais completo possível.
E aí eu coloquei algumas coisas que precisam ser feitas para melhorar essa sintonia. Oração juntos. Quantas vezes nós falhamos nisso, às vezes, né? A gente chama, às vezes, a família para orar, mas quantas vezes nós nos ajoelhamos? Com que frequência isso tem acontecido para orar juntos, de roxinho com roxinho? A gente separa dia e hora para ficar o casal, que é aquele dia do casal. Às vezes a gente não consegue ter o dia do casal, mas a gente pode separar uma hora do casal, né, na semana, onde a gente possa, nem que seja para assistir um filme junto. Mesmo que você não consiga sair da sua Mesmo que casa, seja um filme na mas Netflix. você tem aquele momento de qualidade específico para tua esposa, para o teu marido. E isso a gente não pode abrir mão, porque quando a gente fala de dia, de hora, de momento do casal, a gente associa muito a sair. E às vezes só o fato da gente tirar um momento para falar sobre nós, sobre aquilo que nos faz feliz, sobre a nossa relação. A gente não está falando de cobranças, a gente não está falando de DRs da vida. A gente está falando de um momento agradável junto, em casa, dentro do teu quarto, ou no pátio, ou no quintal, conforme for aí o teu ambiente. Isso. E aí a gente precisa saber dialogar. Eu sei que é difícil, eu não sou muito bom nisso, mas eu preciso me esforçar e melhorar mais. A gente precisa, a gente precisa, a gente precisa ir para a cama juntos. Sabe aquela história? Não, vai você que eu vou ficar lendo aqui. Vai você que eu vou ficar no celular. Vai você que eu vou ficar no filme. E aí as pessoas começam a ir para camas em momentos diferentes. A gente conhece casal, inclusive, que vai para camas diferentes, porque cada um gosta de um tipo de filme, ou Na um não Netflix. gosta, né? A gente não, na Sim. Netflix, cada um gosta de um gênero, aí eles vão para cama diferente assistir o seu filme e dormem em cama Quartos diferente. diferentes. A gente descobriu, assim, ó, como eu Fiquei gosto de coisa, chocado, como, fiquei chocado, como a gente chocado, não consegue se né? entender com relação à Netflix, cada um foi pro seu quarto, foi a melhor Hum. coisa, a frase foi a melhor coisa que nós Eu gosto fizemos. de ver filme, eu gosto de ver filme à noite, mas ela não gosta de dormir cedo, gosta de ler. Aí então, a melhor coisa que a gente fez foi cada um ter seu quarto. Uhum. Então, a gente às vezes não tem tempo, a gente não faz refeições juntos. A gente precisa aprender a fazer. Ah, eu não consigo fazer todas as refeições. Então combina uma refeição, ou combina uma refeição na semana. Olha, porque às vezes tem casal que trabalha fora, em outra cidade. Mas assim, olha, no sábado é sagrado. A gente vai almoçar junto. E isso implica muito escolhas, em prioridades. Hoje nós conseguimos, alguns anos atrás, fazer essa escolha e manter essa escolha. Nós não abrimos mão de almoçarmos juntos. Nós não abrimos mão. As refeições, elas são muito sagradas para a gente, sobretudo o E almoço. não tem celular na mesa. E não é permitido o celular na mesa. Ninguém pode usar o telefone. Até os missionários, Até, qualquer visita que até vai as na nossa casa, visitas, até as visitas a se gente pede elas para deixar o pegam o celular. telefone, a gente pega e diz assim, olha, na hora da refeição, na nossa casa, não é permitido o uso do celular. E porque esse é o momento que a gente tem ali. Às vezes a gente briga, às vezes acontece das brigas, às vezes acontece coisas que a gente, poxa, não era esse o propósito. Mas a gente precisa contornar e aprender a lidar com a situação. Dividir experiências, né? Como foi seu dia? A gente precisa namorar, namorar mesmo, namorar mesmo. É O que é importante. namorar mesmo, bebê? É namorar, Ah, tá, entendeu? entendi. A gente precisa demonstrar Desculpa. gestos de amor e precisa, sobretudo, servir. Tem que ser servir na igreja, servir juntos, né? Limpeza da capela juntos, por exemplo. Uhum. Né? Isso vai melhorar a afinidade entre vocês. Isso vai melhorar a união de vocês e vai melhorar o amor, que é o elo perfeito. E o nosso desafio da semana, Antes de você falar do desafio da semana, meu amor, eu quero falar um pouco mais sobre esse servir. Ah, trabalhando ainda com famílias, a gente ouve muito relato de quanto o marido muitas vezes não ajuda a esposa dentro de casa quando chega do trabalho e outras coisas. A gente sabe que isso não é uma regra geral, e parabéns para aqueles que conseguem não agir desta forma. Mas esse servir também implica em chegar em casa e ajudar a esposa a fazer o almoço ou o jantar, ajudar a esposa a cuidar do filho,
fazer algo dentro de casa que não foi possível, mas também tentarem fazer algo juntos. Vamos cozinhar hoje juntos? Vamos arrumar a casa hoje juntos? Vamos fazer coisas juntos. Às vezes até um banho juntos, por exemplo, porque a intimidade ela é Tá importante, bom. é muito importante para manter a nossa relação Ajuda a limpar as saudável costas. e para isso também, e para manter essa conexão. Então, é importante a intimidade. Muito bem. E o nosso desafio da semana é que vocês possam discutir em casal, Não, não precisa, dialogar em casal precisa ser bem. e dizer assim, olha, vocês vão prometer se esforçar para cumprir uma dessas tarefas, só uma dessas tarefas. Claro que se vocês puderem Você é bom fazer saber, porque eu ia falar 2, duas, 3, três. 4, 5, melhor. Mas assim, olha, eu sou falho em tal item Uhum. e eu preciso melhorar. Eu vou melhorar. Ao longo desta semana, eu vou melhorar isso. E isso não E precisa aí, ser igual para os dois, sim, porque ambos têm dificuldades diferentes. Mas lembrando que ao escolher, por exemplo, a refeição, eu vou me esforçar para estar mais cedo em casa para o jantar, por exemplo, ou para preparar o de jejum e reunir a família para esta refeição. e eu Então, você converso. precisa entender que é o que você escolheu para fazer para você, para a sua companheira e para a sua família. Isso. E lembre-se do que o importante é dar. Simplesmente dar. Se vier em troca, é por uma opção dele, mas não por uma obrigação. Porque Tá? aquilo que eu posso controlar é o que eu posso fazer. O que eu não posso controlar, muitas das vezes, é que o outro vai escolher a fazer. Mas o que nós aprendemos nessa relação é que quando você dar com amor, quando você dar com real intenção, e que o outro sabe que é de coração e que é para ele, que é de verdade, o que é para ela e que é de verdade, normalmente é retribuído. Isso. Na mesma medida ou melhor. E esse desafio, ele precisa ser claro. Olha, eu vou melhorar nesse ponto. Não que ela vá cobrar de mim isso. Olha, tu não fizeste isso. Mas é porque precisa estar com os objetivos claros. Porque senão, se você não fala o que é, aí você não vai se esforçar para cumprir aquela meta. E mantenha os olhos fitos na glória de Deus. Uhum. E essa é a aula que a gente deixa em nome de nosso Salvador, aquele que a gente ama acima de tudo, e que é aquele que a gente agradece todo dia de ter botado uma companheira eterna no meu lado. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses conhecimentos e os nossos sentimentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O último assunto